Boa noite para todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma grata satisfação, mais uma vez, estamos aqui reunidos através da internet para estudar o Evangelho de Jesus. Agradeço a oportunidade à casa pelo convite. Sou um trabalhador espírita necessitado e fico muito feliz com uma oportunidade para que nós possamos nos sintonizar no trabalho e no estudo da noite de hoje. Vamos ler aquela página maravilhosa para que nós possamos fazer a nossa prece. Semente de felicidade, Lorival Lopes. Vença as ciladas do mal. Você não pode pender para o lado das ilusões do mal ao mesmo tempo, inclinando-se para a verdade e do bem. São inconciliáveis. No porfiar da batalha entre o bem e o mal, busque força mais profunda de você. A voz da consciência orientá-lo-á no que fazer ou evitar. Ali está o seu guia. Deus fala por ele. Tome posição definida. Ninguém pode servir a dois senhores, ensinou o Mestre Jesus. Então, com a certeza que nós possamos escolher o lado do bem, o lado do bom, do maravilhoso, que é o lado de Jesus, que nós possamos buscar Ele em nossa vida como guia e modelo de nossa existência. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para estudar os seus ensinamentos. Que a sua paz e a sua luz possa nos envolver hoje, agora e sempre, e que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje dando muitas graças a Deus. Que assim seja e graças a Deus. O tema da noite de hoje é o que é mediunidade. E eu busquei lá no livro Vivência Mediúnica, do Manuel Filomeno Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Vivência Mediúnica, lá no capítulo 1, Conceitos. Então, a gente vai buscar a estudar, a compreender melhor a mediunidade. E vou colocar uma evidência maior no nosso dia a dia, porque muitas das vezes as criaturas humanas acham que a mediunidade só é para ser trabalhada na sala mediúnica, numa reunião mediúnica. Está totalmente enganado. E que nós possamos buscar esses conceitos, um livro maravilhoso, o Livro dos Médiuns, feito por Allan Kardec, que nos dá toda a orientação, todo o processo educacional da mediunidade, porque todos nós, na face da Terra, necessitamos de compreender melhor a mediunidade para benefício de si próprio. Muitas criaturas na face da Terra passam por dificuldade porque não tem essa compreensão, essa percepção, essa importância que é compreender a mediunidade. E ele fala aqui o que é mediunidade? Um sentido psíquico. Eu mudo esse sentido psíquico porque tudo que é psíquico vem da mente. Eu falo do espírito. Então, um sentido do espírito. De ordem paranormal, desculpa, eu vou mudar de novo. De ordem, porque paranormal é sobrenatural. Então, vou ler de novo. A mediunidade, desculpa os autores, mas eu vou modificar esses dois pontos, porque fica mais bonito assim. A mediunidade é um sentido do espírito de ordem natural capaz de ampliar o alcance perceptível do ser, conferindo-lhe uma aptidão para servir de instrumento à comunicação dos espíritos com os homens, estabelecendo uma ponte entre a realidade vibratórias diferentes. Quer dizer com isso? A mediunidade
é o meio pelo qual o homem tem de ser influenciado pela pátria espiritual. Então, tanto intelectualmente, através do cientista, como espiritualmente, o homem foi influenciado pelos espíritos, sempre foi. Então, todas essas invenções da tecnologia, primeiro, ele é desenvolvido na parte espiritual. E o cientista, através da sua mediunidade, né, ele capta as informações, compreende melhor e forma a parte técnica de toda a estrutura necessária para aquela invenção, intuída pela espiritualidade maior. A parte espiritual, toda a bibliografia sobre o plano espiritual, seja ela a Bíblia, seja ela a Torá, seja ela o Evangelho segundo o Espiritismo, seja ela o Pentateuco nosso, ela vem através da mediunidade, no qual a espiritualidade influencia o homem através da sua mediunidade a compor essa bibliografia histórica sobre o mundo espiritual. Então, ele fala aqui, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência, seja um arrepio, seja você chegar no ambiente e sentir mal, seja aquela vulto que se passa, você percebe alguma coisa, mas não compreende em sua totalidade, você é médium. E ele não fala assim, essa faculdade é inerente ao homem, que diz inerente. Ele é de toda criatura humana, não existe nenhum privilegiado com a mediunidade. Toda criatura humana tem mediunidade. Por isso que é importante. A mediunidade não é do espiritismo, não. É da humanidade. Você pode ser ateu, você pode ser protestante, você pode ser católico, você pode ser umbandista, candomblessista, você pode ser budista, pode ser qualquer coisa, você vai ter mediunidade naquele meio. Todos nós temos mediunidade. Então, não é privilégio da doutrina espírita. Por isso mesmo, raras são as pessoas, de acordo com Allan Kardec, do livro dos médiuns, que dela não possui algum rendimento. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médio. Então, todos nós somos médios. E quando ele fala mais ou menos, está intimamente ligado à intensidade e à facilidade da mediunidade. Uns pode ser de maneira ostensiva, a mediunidade ostensiva, né? O que seria essa mediunidade ostensiva? Interessante, antes de explicar ostensiva, olha só. Então, todos nós temos mediunidade. Deixa eu seguir aqui o padrão que eu marquei. Todos nós temos mediunidade. Toda a humanidade é influenciado em um grau qualquer pelos espíritos. Interessante, todos somos, então, nós somos influenciados, todos nós somos médios, somos intermediários da parte espiritual. Mas somente alguns conseguem o desiderato, quer dizer, o desejo de forma clara e bem caracterizado, a ponto de se prestarem a uma experimentação concreta, quer dizer, pouco se interessa pelos assuntos, né? Dá pouca importância à mediunidade, né? Diz que é a obra do demônio, tem medo porque as pessoas brincam muito com o sobrenatural, mas isso é um processo natural, só porque a pessoa vê um vulto, acha que é coisa do demônio, que é um espírito ruim. Ele só vê a ponta do iceberg e tira várias conclusões totalmente erradas. Com isso, causa o quê? Pavor na humanidade, em compreender melhor a mediunidade. Então, nós somos criança infantil, no qual não tem a noção exata do que seja a mediunidade e temos medo. Por isso que muitos não se preocupam, não querem sem saber, porque acha que está ligado a fantasma, não tem nada. Está ligado ao contato de a criatura que desencarnou, que perdeu o corpo, e que existe uma sociedade na parte espiritual. E nós mantemos esse contato, é uma sociedade. Que existe conflito aqui, existe conflito lá também. Existe lá também.
Então, é questão da gente compreender, é a questão da gente possa ampliar o nosso conhecimento em prol da mediunidade, em cima da mediunidade, para que nós possamos dominá-la melhor, para benefício próprio. Estou falando nem de caridade, para benefício próprio. É o ênfase que vai dar agora, nós vamos dar agora, nesse estudo. É perceber essa concepção da mediunidade para que nós possamos sermos mais felizes em nosso dia a dia. Então, portanto, há dois tipos de mediunidade: a ostensiva e a discreta. Dois tipos de... A mediunidade ostensiva é quando o pensamento dos espíritos comunicantes, apesar da influência do médium, pode sobrepor ao deste. Quer dizer, a ostensiva é explícita o pensamento dos espíritos, tendo a noção clara da diferença do pensamento do espírito e do médium, do encarnado. Então, você percebe de forma clara. A discreta, não. Manifesta num campo que dá inspiração, em que o pensamento incidente se mexe, se confunde com o do médium. Então, na discreta, há uma mistura. Você não consegue perceber exatamente o que é seu e o que é do espírito. E isso não acontece somente dentro da mesa mediúnica, não. Acontece em toda a sociedade. Esse Big Brother de informações, de influência sobre nós. Então, ele pode ser de maneira explícita ou discreta, que muitas das vezes nem percebemos. Todo mundo está tendo atitude assim que muitas das vezes nós achamos que é nossa, mas está potencializada e muito pelos espíritos. Por isso que é importante a gente perceber em qualquer área da sociedade a mediunidade, essa influência. Tá? Então, tem um médium, quer dizer, vou repetir, o extensivo, que consegue ver de forma clara e explícita a comunicabilidade do espírito, a informação que vem através da pessoa, ele consegue diferenciar, e o discreto, né? É aquele que passa a informação, a gente nem percebe, nem percebemos. Nessa, a característica da mediunidade ostensiva, olha como é importante, é o transe, um estado alterado de consciência, que determina a expansão do campo espiritual do médium e a sua imantação ao do espírito, estabelecendo uma comunicação direta. O que quer dizer isso? Junta-se perispírito a perispírito e, com isso, dá a oportunidade de a criatura humana falar através do médium e até mesmo andar, se locomover através da sua coordenação motora, de forma clara. Então, essa é a ostensiva. A discreta, ela vem através de inspiração. São inspirações. Né? Mas nós estamos acima. Ó. Aí a gente começa a pensar, estou triste. Aí você fica triste. Aí vem aquela inspiração, fique triste. Às vezes trabalha até na saúde essa inspiração. Eu acho que eu vou ficar resfriado. Vai ficar, porque vai chegar uma criatura, né, que vai te deixar doente, porque você inspirou, aí ele te potencializa aquelas ideias e o pensamento influencia o corpo. Aí você fica doente. Então, nessas situações, ocorre a inspiração. Nesse meio da ostensiva, da inspiração, tem a intuitiva. A intuitiva é quando você consegue perceber de forma mais clara a interferência do seu pensamento. Você ali está, de repente, ali pensando numa coisa boa, depois vem assim, aquele cara não presta. Aí você percebe que não foi eu, não estava pensando nisso porque veio esse pensamento. Isso é intuitivo. Você começa a perceber, fica como intermediário da ostensiva e da discreta. É a intuitiva. Então, você percebe de uma forma não tão expressiva como a ostensiva, mas diferencia o pensamento, que não é seu. Essa é intuitiva. E interessante do fato, muito importante para a gente observar, que a forma ostensiva, ela há um trabalho no espírito, quando está desencarnado,
novo corpo que ele vai vir de mudança orgânica e perispiritual. Há um preparo, tanto no perispírito, naquela ostensiva, há um preparo tanto no perispírito como no organismo da criatura, principalmente na glândula pineal, para que ele possa essa influência ser explícita, clara. Então, há uma preparação orgânica, que ele diz que é imprescindível, portanto, uma organização celular compatível, a fim de que a faculdade se manifeste como fenômeno. Então, há uma mudança, há uma diferença, há uma diferença no organismo da criatura que tem a mediunidade extensiva para que ele possa ter a possibilidade de perceber os dois planos, tanto o plano material como o plano espiritual. E isso é importante a gente perceber isso, essa influência de percepção, né? Que transmite através de nós, seja ela ostensiva, seja ela intuitiva, discreta, para que nós possamos não ficar sendo joguete na mão dos espíritos. Por isso que a mediunidade não é para desenvolver só para a mesa mediúnica, é para a vida toda, seja ela no seu trabalho, seja ela na sua família, seja ela na convivência social. Você tem que ter uma mínima noção de mediunidade. Você não precisa ser espírita para compreender isso, não. Mas é um benefício para você, criatura humana que me assiste aí, às vezes nem é espírita, para que você tenha um domínio do seu eu, um domínio mais intenso do seu livre-arbítrio, e não virar joguete na mão dos espíritos. Porque lá, você vai lá na questão lá, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Olha só como é importante a compreensão da mediunidade. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Ele pergunta, Kardec. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, vê aquilo que dá a atenção. Não se ocupa com o que lhe é indiferente. Quer dizer isso explicitamente? Nós vivemos num grande Big Brother. Nós estamos sempre sendo observados. Preste atenção. Muitas das vezes fazemos as coisas erradas escondidas. Não está escondida. Não está escondida. Você está sendo observado claramente. E na 457, essa foi 456 que eu li agora, eu vou ler a 457. Pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que deseja ocultar de vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos se ele pode dissimular. Quer dizer, a gente não pode esconder nem atos e nem pensamento. Ele nos vê de forma clara e límpida, exatamente aquilo que a gente é. Muitas das vezes passamos a vida toda escondendo nosso caráter, nosso jeito de pensar e agir. Mas da espiritualidade, dos espíritos, seja qual for o tipo de espírito, eles conseguem nos analisar, nos visualizar e saber intimamente o que somos. Podemos enganar para nós mesmos, mas para os espíritos, não. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? É uma pergunta. Certamente, quando vós julgais muito oculto, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, é muito importante a gente dominar, porque essa observação ele vai nos trazer uma consequência e que dá a possibilidade, através da mediunidade que todos nós temos. Porque na 459 fala assim, influência, o subtítulo é Influência Oculta dos Espíritos em Nosso Pensamento e Ato. Influi os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? Muito mais que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem
Olha a importância, por isso que eu falei para a gente não ser marionete, joguete na mão dos espíritos, porque os espíritos conseguem nos conduzir de forma, às vezes, explícita, ostensiva ou discreta, mas conduzem nossos pensamentos e nossos atos. Então, compreendendo isso, nós temos que ficar ligados, porque esses pensamentos, esses atos, ele é influenciado através de quê? Da sintonia, do merecimento. Se nós cultivamos coisas edificantes, vamos sintonizar com o bem. Se nós somos condicionados ao mal, vamos ser aderidos, né, aos espíritos maus. Então, é uma condição de sintonia. E para que nós possamos ter essa sintonia, nós temos que desenvolver o senso moral para que a nossa mediunidade seja para o bem. Para o bem. Olha só, vou pegar outro livro, o livro dos médiuns. Vou tirar isso aqui daqui. Vou pegar o livro dos médiuns. Eu vou falar sobre sobre um item que ele nos mostra sobre a obsessão simples, a subjugação. Já pulou daqui, deixa eu ver se está aqui. E a fascinação. Essas características eles colocam na reunião mediúnica. Mas essas características acontecem no nosso dia a dia. É isso que eu quero dar ênfase. Para vocês, nesse período que nós estamos aqui, no período de pandemia, nós, infelizmente, através da nossa ignorância, sintonizamos com as coisas ruins. O número de depressão, tédio, melancolia, tristeza, suicídio e etc., está intenso, porque é questão de a gente desenvolver a nossa mentalidade moral para o bem. Não interessa que religião você seja, mas fica ligado que a influência existe e ela acontece porque todos nós temos mediunidade em grau diferente. Então, por exemplo, essa influência simples, essa influência simples é aquela assim, que você está ali de Boresta, né? Tem um exemplo, e ela é uma influência física e nem moral. Desculpa não lembrar o capítulo. Uma criatura chega do seu trabalho e tem o costume de tomar um uísque, está no livro dos médiuns, não sei o capítulo. Então, ele chega em casa, ele vai lá, enche um copo, 2 dedos de uísque e toma. E senta. Existem duas criaturas em espírito no seu recinto. Aí a criatura sai, anda, chega até ele, através da intuição, faz com que ele tenha vontade de beber outro gole. Porque um primeiro gole foi dele. Aí o espírito queria tomar um golinho também. E intuiu, de uma maneira simples, sem ele perceber, ele levantar e tomar mais um. Nessa brincadeira, o segundo espírito que estava lá teve vontade também. Foi lá, olha como é fácil e simples. Chegou perto da criatura e intuiu-lo de novo. Então ele bebeu um gole para ele e 2 para os espíritos. Só que quem se ferra é o seu fígado, é o fígado dele. E em tudo acontece essa influência, seja ela moral, seja ela, no caso desse caso, físico. Mas existe, porque o cara foi lá e tomou um gole. Tem comportamentos diferenciados, os espíritos, de forma simples, ele vai lá e nos influencia. A fascinação é quando a gente concorda com o pensamento, não vê nada de errado. Você é influenciado, você está ali, uma pessoa fez mal, aí de repente você fica pensando naquela situação e vem um desejo enormemente de vingança. E uma tal intensidade que você não consegue esquecer. E você
concorda, isso é uma fascinação. Achando que aquela informação potencializada pelo espírito está correta. E muitas das vezes você está sendo orientado pela categoria de espíritos inferiores. Ah, eu não valho nada. Eu não mereço. Você está sendo... E concorda com a situação. É verdade, eu não mereço mesmo. Vem a intuição, através da fascinação, você não concorda e acha aquilo ali veracidade. E na subjugação, ele dá um exemplo aqui maravilhoso, que não é da mesa mediúnica. Um exemplo de uma pessoa que era subjugada de tal maneira que ele não era um senhor de idade, não tinha uma expressão de beleza nenhuma, e fazia com que ele pegasse um ramo de flor, se ajoelhasse para qualquer moça bonita que passasse e pedisse em casamento. E várias outras situações. E ele tinha consciência que aquilo era errado e ele não conseguia. E era constatado, todo mundo achava que ele era o quê? Louco. Mas foi constatado claramente que ele não era louco, ele tinha consciência que aquilo era errado, mas ele não conseguia evitar de fazer aquela situação acontecer. Essas três situações de influência simples, uma influência mais explícita e a gente concordando, e essa subjugação que a gente vira praticamente marionete na mão dos espíritos, ela quanto mais intensa essa influência, maior e mais ostensiva é a mediunidade da criatura. Porque fica muito mais difícil, vou dizer impossível, mas fica muito mais difícil de você fazer de marionete uma criatura que tem uma intuitiva, inspiradora. Como que você vai trabalhar se o organismo dele e o seu perispírito não foi composto e capaz de ser influenciado de maneira mecânica, ele não vai conseguir. Ele vai ter que trabalhar homeopaticamente, gradualmente, naquela influência, através da intuição. E para chegar a um estado de loucura, precisa de muita intuição e a gente precisa de dar muita brecha. Então, fica muito mais difícil, né? Uma pessoa com a mediunidade intuitiva levar um processo de subjugação. Mas quanto mais extensiva é a sua mediunidade, mais fácil tem a espiritualidade inferiores de manipular aquela criatura. Então, mais responsabilidade, porque quando dá uma mediunidade extensiva para uma criatura, é para que ele possa fazer o bem, cumprir uma missão. Quanto maior, porque você não tem dúvida, devido à sua... Devido à sua... Desliga, estou gravando. Devido à sua expressão com o mundo espiritual, que a sua fé fica clara do que aquilo que vem a acontecer após a morte, dando uma responsabilidade maior de que você procurar desenvolver e compreender melhor essa mediunidade. Então, para que você possa se autodefender das influências inferiores. Nós temos que perceber que a atmosfera terrena não é fácil. Não é fácil. Se é difícil viver encarnadamente aqui na atmosfera terrena, desencarnado, é mais difícil ainda. O dito, vamos dizer assim, o inferno católico e protestante, ele fica em nossa volta, na atmosfera terrena. Tem vários livros nos informando. Então, como é difícil? Não existe o diabo, claro, mas existe uma gama de espírito desorientado, perturbado, em nossa atmosfera terrena, prontinho para nos influenciar. Levar até mesmo a loucura
Então, cabe que a gente possa, como a gente possa elevar, como ele diz aqui, né? Elevar a nossa condição moral para evitar essa situação. Então, nós temos que se equilibrar, principalmente nesse período de pandemia, meus irmãos. Vou perguntar para vocês aqui, vem cá, baixinho, vem cá, chega aí. Quantas orações tem feito por dia? Tem quantidade? Não. Você tem orado? Ah, eu não acredito em Deus. Ah, tem feito alguma vibração positiva? Você está se sentindo mal? Se você está se sentindo mal, para baixo, ore mais. Ou eleva os seus pensamentos às forças superiores, às forças cósmicas. Busca qualquer situação para que você possa elevar o seu estado de espírito e desintonizar com as criaturas inferiores, que é dada a oportunidade através da mediunidade. Então, ore mais, para que você possa desenvolver melhor a sua mediunidade, porque você consegue elevar os padrões vibratórios. E com isso, se existe um mal para influenciar, existe também o bem, porque a influência é para ambas as situações. É uma questão de sintonia com o plano. Então, se você quer sintonizar com o bem, oração constante, ou elevar seus pensamentos astrais, se você não acredita em Deus, alguma coisa edificante, por favor, faça. Está te dando mal, faça isso. Procurar a leitura edificante. Nós estamos nessa situação deprimente, estamos vendo filme de terror, filme de violência, filme de sexo desregrado. Não temos que entrar em perturbação? Então, começa a ver uma coisa mais edificante, que fala mais de amor fraternal, que fala mais de caridade. Pega um livro. Eu não sei qual religião que você, se você é espírita, pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, e vai lá, lê, faz meditação. Medita, leva seus pensamentos ao alto, tenta se livrar da negatividade, busca a positividade. E, principalmente, faça o bem, faça a caridade. Saia de si, quando passar essa pandemia, presencialmente, a auxiliar aqueles que necessitam, porque uma das situações que a gente vai para o período, e pós-pandemia também, é a fome. Alimente o corpo de alguma criatura. E quem sabe aí você pode alimentar o espírito, passando paz, passando equilíbrio, passando paciência e amor. Isso tudo, você edificando em sua vida, você vai melhorar a sua mediunidade. Você vai edificá-la, porque a mediunidade não se desenvolve apenas dentro de uma mesa, de uma sala mediúnica. É no seu dia a dia, buscando o amor ao próximo, buscando a sintonia com o nosso anjo da guardião, nosso anjo da guarda, que sempre está aposto a querer ficar ali conosco. Todos nós temos, não é privilégio, não, ter anjo da guarda. Você aí que está depressivo, você tem anjo da guarda. Lógico que muitas das vezes a pessoa que está muito para baixo precisa de uma orientação psicológica, um remedinho psiquiátrico. Não é louco, não. Quem toma remédio psiquiátrico não é louco, não, meus irmãos. Não é. Busque um psicólogo para você botar para fora as suas emoções. Busque uma terapia alternativa, acupuntura, uma meditação, o trabalho no bem, o amor ao próximo. É assim que a gente consegue alavancar a nossa mediunidade no caminho do bem. E, com isso, criando essa sintonia com os bons espíritos. Aí nós vamos ser, de acordo com a possibilidade da Terra, felizes. Pelo menos de uma forma relativa. Pensa nisso. Busque o desenvolvimento mediúnico através dos seus atos, através das suas palavras, através dos seus conhecimentos edificantes. E isso faz com que você receba informações da espiritualidade no amor,
na intuição do bem, da paz, da harmonia, do equilíbrio. É isso que nós precisamos, porque médio todos nós somos. Mas através do nosso comportamento, nós podemos estar abaixo, vibrações ou alta. É isso que faz com que a sua mediunidade seja de luz, seja de amor e prosperidade espiritual. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Antes de terminar o trabalho, vamos fazer a nossa oração para agradecer essa oportunidade que estamos tendo essa noite. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, felizes e contentes estamos para mais um momento como esse em nossas vidas, uma oportunidade grandiosa de ter a palavra do Cristo em nossos ouvidos, em nossas mentes, em nossos corações. Que nós possamos receber essa proposta com positividade, com alegria de viver e de renovação. Que nós não possamos perder a esperança no futuro. Nós temos um guia e modelo que é Jesus, que está a cargo de tudo, na coordenação de tudo esse trabalho de experiência espiritual que nós estamos passando. Que a paz do Cristo possa nos iluminar, nos amparar, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço o ouvido de cada um. Que a paz do Cristo esteja com todos. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei qual horário que você vai ver esse vídeo, mas fique com Deus. Graças a Deus.